Então hoje eu vou falar pra vocês como eu desenvolvi minha rotina, como eu mantinha meus horários, minha agenda durante o cursinho. Eu usava um sistema, e ainda uso hoje em dia, chamado Time Blocking, ou Calendar Blocking, ou blocos de tempo. Você basicamente vai dividir o seu dia em blocos, e em cada bloco você vai decidir o que você vai fazer. O primeiro erro que a gente geralmente comete na hora de fazer uma agenda pro cursinho é decidir 1 hora para matemática das 5 às 6, depois 1 hora para português das 6 às 7. E querer seguir isso de fevereiro a dezembro como se a gente não mudasse, como se as matérias não tivessem um efeito diferente sobre a gente em cada parte do ano. Como se numa segunda X eu tivesse feliz e numa segunda Y eu tô um saco, eu não quero ver matemática, eu não quero ver português. A gente muda durante o ano, nós não somos constantes, as nossas emoções mudam, nossos estados de motivação e disciplina mudam também. Então não faz sentido você ter um calendário fixo, sendo que você muda. Deu pra entender? Então por que eu tô querendo te mostrar esse sistema? Pra te ensinar a ter uma agenda flexível. Não no sentido de hoje vou me dar um descanso, amanhã vou me dar... Porque a agenda do cursinho é corrida. Mas no sentido que você vai poder adaptar a sua agenda a como você está se sentindo naquela semana ou naquele mês até. Só um aviso, eu provavelmente vou ficar mudando entre a câmera e o computador, porque a minha câmera não grava por mais de 10 minutos seguidos e vai demorar muito pra eu gravar esse vídeo. Então, às vezes eu vou estar falando do computador, às vezes eu vou estar falando da câmera, boa. Enfim, é isso, vamos lá. Vou estar explicando como eu fiz a minha agenda no cursinho. Obviamente nós temos vidas diferentes, rotinas diferentes, a gente tem tempo disponível diferente. Eu só quero que você pegue o mecanismo do que eu fiz e construa a sua própria agenda de um jeito usável, utilizável, útil, enfim. Então vamos lá, você vai Google Agenda, vai fazer o login. Para cada coisa do meu dia, eu criava uma agenda. Então, para as aulas, eu tinha uma agenda. Para exercício, eu tinha uma agenda. Para estudo, eu tinha outra agenda. E para criar uma agenda nova no Google Agenda, você vai descer até ali outras agendas, vai clicar no maisinho para criar nova agenda. Eu coloco o nome, aulas, por exemplo. Depois eu consigo até mudar a cor. E é por isso que minha agenda é toda colorida. Então, as aulas eram amarelo. Os estudos eram em azul, os exercícios eram em verde, tipo, claro, a refeição era verde escuro. Eu fiz cursinho no Poliedro, era pra ser presencial, mas foi bem no ano que começou a pandemia, então ficou tudo online, então basicamente tive cursinho online o ano inteiro. Cheguei a ter 1 mês, eu acho, presencial. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é colocar no calendário suas aulas. Isso é fixo, você não vai conseguir mudar. Se as suas aulas são gravadas online, isso pode até ser um pouco mais flexível, mas o ideal é as suas aulas serem fixas, porque se a gente tem controle sobre quando a gente vai ver a aula ou não, grande chance da gente procrastinar ver a aula. E aí, de repente, você tem 14 aulas acumuladas no final de, tipo, 2 dias. E nada aconteceu, entendeu? As minhas aulas começavam às 7, então vocês estão vendo aí eu colocando um horário novo. Minhas aulas duravam 100 minutos, então das 7 às 8h40 eu tinha, sei lá, matemática 2, por exemplo, na segunda. Então eu coloquei pra vocês verem, todas as minhas aulas estão em amarelo, todas as aulas que eu tinha na semana. Segundo, o estudo, né? O que a gente geralmente faz na hora de construir uma agenda que dá errado? Você coloca lá 1 hora pra cada matéria. Você coloca, tipo, das 5 às 6 biologia, das 6 às 7 português, das 7 às 8 matemática, das 8 às 9 inglês, das 9 às 10 geografia, e você vai dormir e a sua vida é linda. Eu já vou organizar todos esses horários bagunçados de estudo. Confia em mim que vai dar tudo certo. Terceiro, comida. Café da manhã. A minha aula começava às 7. Então, assim, 6h58 eu acordava. Mentira. No mundo ideal, eu acordava às 6h30 pra ter meia hora de acordar e tomar café e me arrumar pro dia. Eu tinha um horário de almoço bem grande, tinha acho que 1h30, se eu não me engano, pra almoçar. Dessa 1h30 eu almoçava 1 hora e meia hora eu estudava, ou quando eu tava muito on fire eu almoçava em meia hora e estudava 1 hora. Mas coloca ali 1 hora de almoço pra você descansar entre o período de aulas, pra você... Ah, porque eu tinha aula integral, né? Pra você descansar entre as aulas, pra você respirar, comer. Tá bom, agora eu vou começar a falar um pouco sobre os descansos, né? A cada 100 minutos de aula, como eu falei, eu tinha 20 minutos de descanso. E o que eu fazia nesses 20 minutos? Depende do dia, depende de como eu tô, depende da matéria que eu tive e a matéria que eu vou ter. Às vezes eu estudava nesses intervalos de 20 minutos, pouca coisa, nada demais também, né? De filosofia, uma lista de sociologia, uns 8 exercícios de gramática ou 2 exercícios de física. Eu tava cansada, eu descansava. E isso é mais importante, você não pode estudar em detrimento do seu cansaço nos descansos. Porque eles dão esse descanso justamente pra gente estudar, né? Eu tava cansada, eu saía do quarto, eu deitava na sala e vegetava lá por um tempo, eu ia encher o saco da minha mãe, fazer alguma coisa que não fosse estudar. Eu tava, tipo, mega, estudos on fire e tal, mega motivada, aí eu estudava. Mas isso vai depender de cada dia, eu já explico como. Ainda que eu não esteja necessariamente fazendo algo nesses horários de descanso, eu colocava ele propositalmente pra eu me lembrar de que eu tinha que descansar. Porque o vestibulando ama ter um tempo livre de estudar, aí morre no final do ano e não sabe por quê. Descansos eu colocava geralmente depois das aulas mais pesadas.
Então, depois de uma aula de matemática 2, por exemplo, que era logaritmo, probabilidade, análise combinatória, essas desgraças. Então, agora, quando eu agendava estudo nesses meus intervalos entre aulas, o professor de interpretação de texto mandava um montão de exercícios pra gente fazer. Então, depois da aula de interpretação de texto, eu já fazia os exercícios, entendeu? Não fazia tudo, mas eu já fazia, sei lá, uns 10 exercícios, uns 15, já fazia uma lista ali, sabe, de exercício. Entre história e filosofia, um estudo. Entre física e matemática, um descanso. Óbvio que se você tem facilidade em física e matemática, coloca um estudo aí. É que eu tô falando das minhas matérias difíceis, que eram física e matemática. Então é que eu colocava um descanso. Se essas são as suas matérias fáceis, aí você coloca um estudo. E se as suas matérias difíceis são inglês e história, que pra mim era fácil, aí você coloca um descanso entre inglês e história, entendeu? E claro, por fim, o descanso mais importante de todos, que era dormir, né? Cuida muito do seu sono. Eu não cuidei do meu sono idealmente o ano inteiro, e quando chegou no fim do ano eu estava morta, mas eu literalmente, assim, eu não levantava da cama às vezes. Eu acordava às 6h30, né, porque minha aula começava às 7, então o ideal era eu ir dormir às 11, se eu fosse dormir às 11 eu teria 7h30 de sono. E quinto, e tipo, uma das coisas mais importantes que eu fazia era exercício. Se eu não tivesse feito tanto exercício físico no meu ano de cursinho, minha saúde mental e física não estaria tão boa. É importante você cuidar do seu corpo. Eu tentava fazer todo dia meia horinha de exercício, nem sempre eu conseguia, mas totalizava aí 150 minutos de exercício por semana, isso é bom. Eu não tinha academia, então eu fazia exercício na sala de casa mesmo, eu colocava um vídeo no YouTube e ficava lá fazendo meia horinha de exercício, era o que eu tentava. Às vezes era só 20 minutos, às vezes eu me empolgava e era 40 minutos, mas enfim. Então, vamos planejar aqui uma segunda-feira nossa, né? Eu tô olhando aqui, que é o calendário que eu tô fazendo, mas enfim. Eu começava a minha aula às 7. Se minha aula de física acabava às 3h50, eu tirava um descanso de meia hora pra lanchar, porque já era lá pelas 4, e me preparar pra uma sessão de química. Porque como eu tive química logo no começo da semana, é uma matéria difícil, então eu já quero estudar essa matéria logo no começo da semana já. Não é humanamente possível pra mim e Fernanda passar no vestibular só com uma hora de química 1 por semana. Química 1 era atomística, química orgânica, enfim, era difícil. Então eu precisava de 1h30. Tá. Depois dessa sessão pesada de química 1 que eu tive, eu vou esfriar minha cabeça. Fazer um bom exercício de jantar. Eu já tive aula, acabei de ter uma sessão grande de química 1, então eu vou esfriar minha cabeça, vou jantar, vou fazer exercício. Então eu fazia meia hora de exercício, 10 minutos de banho e 20 minutos de jantar. Era corrido, mas enfim, era o que dava. Nem sempre eu conseguia seguir isso, tá, gente? Não se matem e se prendam a isso. Mas era o que eu tentava. Então ainda são 7 da tarde, tá cedo, então eu vou colocar matemática 2. Eu tive matemática 2 na segunda, e exatas, geralmente uma coisa que eu vi a aula, tem que estudar, meu cérebrozinho vai esquecer, porque era difícil. Vendo as aulas da segunda, eu tive também geografia 2. Um assunto no qual eu tinha facilidade, e física 1, um assunto que eu não tinha facilidade, mas eu gostava de estudar. Pra mim era muito gostoso da física 1, que era cinemática, velocidade, essas coisas, eu adorava. Então eu vou deixar pra lá, geografia 2, depois a gente resolve onde a gente vai colocar essa geografia, tá? Pra física 1, 1h10. Eu gostava, mas eu também tinha que estudar bastante. Então não precisa de 1h30, mas 1h10 era bom. Era uma matéria mais gostosa de estudar, eu deixava mais pro fim do dia, pro fim da noite já. Terça-feira, aquele negócio que eu falei, depois da aula, exercício. Às vezes eu tava, muito on fire, falando, mano, vou estudar logo depois da aula, e ficava estudando. Mas se eu tava muito cansado, que era o que geralmente acontecia, eu falei assim, vou parar de ver ela agora, vou descansar e vou, fazer exercício. Depois do meu exercício, e agora eu vou voltar a estudar, eu preciso daquela minha matéria que é um pontapé, né? Aquela matéria que vai me iniciar a minha sessão de estudos. Então eu coloquei Biologia 2, que é uma matéria que eu tive na terça, né? Como ainda tava cedo, eu também coloquei outra matéria importante e difícil, que era Química 3, 1h30 estudando Química 3. Lembra que eu tinha jogado Geografia 2 lá mais pra tarde? Então, eu agora trago esse estudo de Geografia 2 pra ser o último do dia, né? Final de semana pra mim era um caos. Domingo era dia de simulado. Eu fazia o meu melhor. E eu tenho orgulho de dizer que quase todos os domingos eu consegui fazer um simulado. Isso dá muito trabalho, isso você tem que, focar muito pra você conseguir isso. Mas eu consegui, fiquei muito feliz. Então você consegue também. Das 8 da manhã à 1 da tarde eu fazia simulado. Às vezes meu simulado era mais curto, era de 4 horas, então eu acabava mais cedo, ao meio-dia, mas eu deixava lá até a 1 da tarde pro simulado. Depois do almoço era hora de fazer redação. Eu odiava redação com todas as minhas forças, ainda odeio, mas pior do que redação é você ter que fazer redação durante a sua semana. Porque você tá lá vendo aula, sentar pra fazer redação. Que saco. Então eu deixava a redação pro domingo, tá? E quando eu não conseguia fazer uma redação no domingo, minha semana era um caos. Porque eu tinha que ficar pensando na redação, enfim. Não é legal. Tira um domingo, eu tirava 3 horas, mas às vezes ia pra 4, até pra 5 pra fazer redação. Mas o ideal é você ter 3 horas pra fazer sua redação. Eu estudava até umas 10 no domingo. Não era bom passar das 10, porque aí eu já acordava muito cansada na segunda e minha semana não ia.
Não pense nas matérias como geografia, física, português, que nem eu falei mais cedo. Pensa como fácil, médio, difícil. Não faz sentido você colocar uma matéria muito difícil lá pra você estudar às 9 da noite, você vai estar exausto. Também é perda de tempo você colocar uma matéria muito fácil pra você estudar logo no começo do dia, quando você tá com super gás. Uma coisa que me disseram pra fazer quando eu entrei no cursinho e eu tentei fazer isso e deu errado. Você vai estudar 1 hora de cada matéria toda semana. Isso não dá certo, porque estudar 1 hora de física ótica, estudar 1 hora de filosofia, pra mim não fazia sentido. Eu tinha facilidade com filosofia e tinha dificuldade com física ótica, além de pro vestibular de medicina, física ótica ser muito mais importante, porque nas questões dissertativas que eu ia fazer, iam ser de física ótica e não de filosofia. Você tem que colocar um tempo proporcional à importância e à dificuldade que você tem nelas. E por que o Google Calendário dá tão certo? Porque isso aqui que você coloca não é fixo, você pode mudar, sabe? Se vocês viram o primeiro episódio do Dias de Vestibulanda que eu postei semana passada, tem uma hora, na sexta-feira, que eu falo, agora eu vou estudar geometria. Aí depois eu falo, putz, eu não quero estudar geometria, eu vou estudar física. O que eu fiz naquele dia? Eu tava olhando pro meu calendário do Google Agenda e eu tava vendo, mano, eu não quero estudar. Aí eu peguei o bloco de geometria, arrastei pra domingo, peguei o bloco de física que tava no domingo e arrastei pra sexta, entendeu? Então é por isso que o Google Calendário dá tão certo. Você faz o que tem que fazer, porque você tem lá os seus blocos, mas você consegue adaptar ao como você tá se sentindo. Às vezes você vai, mano, agora eu tenho um bloco de Química 2 e eu não tenho como escapar disso. E é um saco. Mas se você consegue ao máximo adaptar a sua agenda à sua necessidade, ao seu estado, isso pra mim é a melhor coisa que eu consegui fazer. Enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que isso tenha ajudado vocês a entender que a agenda não é algo que você tem que se prender. A melhor forma de explicar essa agenda é uma agenda adaptável, eu acho. E isso é uma coisa que me ajudou muito, entendeu? Porque aí eu me sentia livre pra fazer o que eu quero, mas ainda mantendo a constância e as minhas responsabilidades da semana, com as aulas e com os estudos. Eu acho que isso é mais importante, entendeu? Enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado, espero que tenha dado certo, espero que eu, tenha ajudado de algum jeito. Pode fazer pergunta que eu vou estar tentando responder. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau!